Francisco do Rego Barros nasceu no Engenho Trapiche, em 1802. Filho de uma tradicional família pernambucana, o Rego Barros, originários dos primeiros donatários. Ele era um homem de família tradicional, se eu não me engano ele era o sexto ou sétimo com o mesmo nome na família. Ele era um fidalgo, ele pertencia a uma família de aristocratas, pai, irmãos. Era de uma família açucareira tradicional, dona de engenho, foi educado no engenho, muito bem educado, entrou no exército. Tinha 15 anos, era um garoto, um cadete. Assiste à Revolução de 1817, logo depois Participou da Convenção de Beberibe, uma rebeldia da elite do senhor de engenho, que queria a independência com relação a Portugal. Francisco do Rego Barros, ele é preso, é enviado para Lisboa e lá recolhido à cadeia do Limoeiro. Passou 2 anos preso em Lisboa e depois de cumprir a pena, ele não voltou imediatamente para o Recife, ele foi para Paris, onde ele faz o curso superior de matemática. Ele foi lá, estudou, fez um curso bem feito, etc. Ele conviveu com o clima parisiense. Ele era uma pessoa de alto nível intelectual. Então, mesmo com uma visão conservadora, ele acostumou-se a conviver com o contraditório e a admirar aquelas ideias que efervesciam ali em Paris. Era um clima assim de muita efervescência. Ele fez muitas amizades e quando ele voltou ao Brasil, é eleito deputado pela capitania de Pernambuco, a Câmara do Império. Ele ganha espaço e ele vem ser presidente da província de Pernambuco. O Francisco Rego Barros assumiu o governo da província em 1937 e aí o governador era ao mesmo tempo prefeito da capital. Impõe a Pernambuco um governo que ninguém estava acostumado, nem jamais tinha visto. Desde Maurício de Nassau, não tinha havido uma revolução urbanística tão profunda no Recife. Foi o Conde da Boa Vista que criou a repartição de obras públicas. Muitos dos amigos que ele fez em Paris, ele conseguiu trazer para compor a equipe administrativa dele. Entre eles, o grande Vautier, o grande arquiteto parisiense. A vinda de Vautier atraiu e avalizou a vinda de muitos outros talentos que contribuíram para essa enorme revolução urbanística e cultural que aconteceu no Recife. É dele a construção do primeiro palácio do governo, as previsões para o primeiro abastecimento d'água. Vautier, quando veio para compor a equipe do Conde da Boa Vista, ele então imaginou e projetou as calçadas do Recife de sua época semelhante às calçadas de Paris. Ele chega também a projetar o primeiro cemitério público de Pernambuco, que é o nosso cemitério de Santo Amaro. O Recife é só Porto e a antiga Maurícia, que é Santo Antônio e São José. O resto era Olinda. O próprio Conde da Boa Vista, por exemplo, se notabilizou pelos aterros que ele fez na cidade. Inclusive o que deu origem à Avenida Conde da Boa Vista. Aquilo tudo era água, era espelho d'água. O que é que ele pensava na Conde da Boa Vista? Ele pensava em fazer uma Champs-Élysées tropical. O rio Capibaribe passava na Rua do Hospício. Para ter uma ideia da importância desse Conde da Boa Vista na história de Pernambuco, se vê pelos frutos dele. A casa de detenção virou casa de cultura, a estrada de Caxangá, a ponte de Caxangá, as estradas para o interior. O Conde da Boa Vista é o responsável, inclusive, pela implantação das fundições, dentre as quais a Fundição Star, que foi responsável também pelas primeiras moedas de açúcar. E com isso, Pernambuco entra na Revolução Industrial trazida pelo Conde da Boa Vista. Aquilo que ele arquitetou combinava Paris com Veneza, porque ele cuidou dos canais. Foi o primeiro a cuidar dos canais. Então ele cuidou de vias e canais e fez do Recife uma Veneza com cara de Paris. No século XIX, as cidades importantes do mundo inteiro, elas tinham basicamente 2 ou 3 instituições que eram referências do nível de desenvolvimento das cidades. As universidades eram uma dessas referências, as bibliotecas eram outra referência e
O teatro. O teatro era uma referência de desenvolvimento social. A construção do Teatro Santa Isabel possibilitou uma mudança total nos costumes. A elite passou a frequentar o teatro, logo passou a se vestir de maneira diferente. As mulheres passaram a se vestir de maneira diferente, a andar de carruagens muito mais sofisticadas, a conviver de uma forma diferente, a usar palavras diferentes, a conhecer ideias novas, a ter referência. As conversas deixaram de ser mexericos para se tornarem conversas pautadas pela cultura. Quando chega o Conde da Boa Vista, então dá-se força ao teatro de ópera, dá-se força às modas, dá-se força ao próprio comércio da cidade, que passa a importar tudo aquilo que vinha da Inglaterra. E o Recife passa a ser uma metrópole. Ela passa a ter um estágio diferente das outras cidades. É a passagem do provincianismo para o cosmopolitismo. E outra coisa também era que o Recife era o primeiro porto com a Europa. Qualquer novidade que acontecesse na Europa, a primeira acontecia no Recife. O padre Carapuceiro fez o primeiro jornal de crítica em Pernambuco. Então ele pega o início do governo do Conde da Boa Vista. E como todo crítico de costumes, o padre Carapuceiro criticava também o Conde da Boa Vista, criticava os modos franceses, o vestido das mulheres, criticava o clero. Então ele era um crítico voraz. O padre Carapuceiro era um clérigo revolucionário, né? Ai governo, sou contra. Quer dizer, tinha governo, o padre Carapuceiro estava combatendo. Francisco do Rego Barros assumiu o governo da província sem ter nenhum título de nobreza. Ao contrário da Europa, que tinha uma nobreza de sangue, nós tínhamos aqui uma nobreza togada, que era o imperador, que escolhia quem seriam seus nobres. Escolhia e vendia. Boa parte dos títulos de nobreza eram comprados. Tinha muito mulato e muito preto, como marquês e barões do nosso império. O primeiro degrau da nobreza é o título de barão. Então ele ganhou o título de barão durante o período em que ele já era governador da província de Pernambuco. Depois de deixar o governo, ele ganharia o título de visconde, e conde ele só foi perto do período em que ele foi governador do Rio Grande do Sul. Quando ele terminou os 2 mandatos dele, ele foi indicado pelo próprio governo português para administrar a província do Rio Grande do Sul. Em plena Guerra do Paraguai, onde o Rio Grande do Sul era um grande acampamento de tropas para de lá seguir para combater na Guerra do Paraguai. E ele não era apenas o governador, ele era o governador e o comandante de armas. Ou seja, ele teve participação efetiva no comando estratégico do Brasil na Guerra do Paraguai. Mas logo ele pede uma licença porque a saúde dele já estava abalada. A casa dele não foi comprada por ele. Foi o comércio do Recife que se cotizou e mandou construir aquela casa que hoje é ocupada pela Secretaria de Segurança Pública. Essa casa, no passado, veio a ser adquirida pelo governo de Pernambuco, já na República, e lá instalou o Senado Estadual. Existe um mito que o Recife é o Recife de Nassau. O Recife é bonito porque os holandeses deixaram o Recife bonito. Os holandeses não deixaram nada arquitetonicamente no Recife. Por quê? Porque tudo que os holandeses construíram foi posto abaixo na própria guerra pela expulsão dos holandeses. O Recife se reconstruiu anarquicamente, em cima do mangue, sem planejamento urbanístico nenhum. O Francisco do Rego Barros resolveu transformar o Recife numa metrópole com inspiração europeia. O Conde da Boa Vista foi um visionário, uma pessoa que tinha espírito público. Não teve riqueza. Ele continuou com o engenho Trapiche, que era o engenho de sua família, até 4 de abril de 1870, quando ele vem a falecer. Falecer numa idade de 68 anos. E seu corpo
está sepultado no cemitério que ele construiu, o cemitério de Santo Amaro. A história de Francisco Rego Barros, o Conde da Boa Vista, é uma história densa, interessante, que merece, inclusive, um certo destaque nos estudos de história nas escolas públicas e privadas, para ensinar aos alunos, né, o que significou e o que significa ainda hoje a figura do Conde da Boa Vista para a história do Recife.